Oi, pessoal! Vamos começar a nossa sala de aula invertida de hoje falando da função quadrática. A função quadrática, ou de segundo grau, é uma função real definida por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse f de x pode aparecer o y, ok? Então, y ou f de x, tá? Representa a mesma coisa. E nessa situação, a gente tem que o a sempre vai ser um número que multiplica o x quadrado. Quando a gente for anotar, a gente não acompanha o x quadrado, pega só o numerinho que está multiplicando ele, tá? O b é o número que multiplica o x e o c é aquele que está sobrando, é o que está sozinho, não multiplica nenhum x, ok? E para que a nossa função seja de segundo grau, é muito importante que o a seja diferente de zero, porque se o a for zero, isso aqui some. E daí ela fica sendo a função de primeiro grau que a gente já estudou. Então, ax quadrado. Esse a obrigatoriamente é diferente de zero. O b e o c pode ser zero, mas o a jamais, ok? E é esse a que vai determinar pra gente a concavidade da parábola, se ela está voltada para cima ou para baixo. Quando o a é maior que zero, ou seja, positivo, ele está feliz. Então, é uma função crescente. Ó, o a e o zero parecem dois olhinhos, o sinal de maior parece um nariz e aqui a boca. Ficou bonitinho, né? E aqui, tá vendo? Parece uma carinha triste. A função decrescente quando o a é negativo, tá? Então, ela tá triste. Ah, ficou um rostinho, vocês enxergaram? E para fazer o estudo da função quadrática, a gente tem 6 passos, tá? E a gente vai falar de cada um deles agora. Então, considerando a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, o primeiro passo é anotar esses valores. Quem é meu a, quem é meu b e quem é meu c. Lembrando, o a é quem multiplica o x quadrado. O b é quem multiplica o x e o c é quem está sobrando. Depois, o segundo passo vai ser verificar a concavidade da parábola. Se o a é maior que zero, positivo, então ela está voltada para cima, ela está feliz. Se o a for negativo, menor que zero, então ela está voltada para baixo, ela está tristinha, ok? Aí, pessoal, depois de verificar se a função é crescente ou decrescente, a gente vai para o terceiro passo, que é calcular o delta. O delta, a fórmula é dada por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E é muito importante que vocês façam essa conta correta. Por quê? Primeiro vocês resolvem o b ao quadrado. Depois você resolve o 4 vezes a vezes c. E depois você faz esse resultado menos isso aqui. O que acontece, pessoal? Se o a ou o c for negativo, tá? Só um deles. Vai ficar esse menos com o menos de um deles igual a mais. Então, você vai somar o resultado do b ao quadrado com esse resultado de 4 vezes a vezes c. Agora, se o a e o c for negativo, ou o a e o c forem positivos, então você vai subtrair o 4ac deste b ao quadrado. Essa conta é muito importante, porque se vocês errarem ela, vocês perdem o resto do estudo, tá? Então, sempre faça primeiro o b quadrado, depois você faz o 4 vezes a vezes c, e daí você vai analisar o sinal do a e do c para ver se esse menos vai virar mais, tá? Se tiver um menos aqui dos dois, isso aqui vira mais, tá? Senão ele continua menos. E daí você vai saber que vai pegar o b ao quadrado, lembrando que b ao quadrado é o valor de b vezes b, tá? Não é 2 vezes o b, não cometam esse matematicídio, ok? É b vezes b, ou seja, se aqui for 5, vai ser 5 vezes 5, 25. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Desculpa, pessoal, foi uma pausa para dar água pro nenê. Vamos lá, continuando. Então, só tomem cuidado, então, para fazer esse cálculo correto, ok? Se der uma raiz muito estranha, tá? Às vezes vai dar um número que não dá para resolver, e daí vai ficar em função de raiz. Mas, muitas vezes, tá dando um número estranho porque você fez a conta errada, tá? Então, verifica bem, toma muito cuidado com o sinal. Pessoal, o delta é muito importante porque ele vai dizer pra gente quantas raízes tem a nossa função. Essas raízes são aqueles valores que cortam o eixo x, tá? Ou seja, para resolver, a gente tem que fazer o ax quadrado mais bx mais c igual a zero, porque é quando o y é zero. E quando o y é zero, a gente vai ter os valores onde corta o eixo x, tá? Então, calculando o delta, quando o delta der maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais diferentes, que a gente chama de x' e x2', ou x1 e x2, ok? Quando o delta é igual a zero, significa que só existe uma única raiz real, tá? Então, o gráfico, neste caso aqui, corta um ponto só.
Nesse, ele vai cortar em 2 pontos. A gente já vai ver como fica. E quando o meu delta for menor que 0, então a gente escreve assim, ó. Não existe x pertencente ao conjunto dos reais, tá? Então, o gráfico, ele fica flutuando, ele não vai encostar no eixo x, tá? Então, repetindo aqui, ó. Não existe x pertencente ao conjunto dos reais. Agora, veja como que fica a nossa tabela, tá? Quando A é maior que 0, o gráfico tá sempre voltado para cima. Quando A é menor que 0, o gráfico tá sempre voltado para baixo, tá? Aí, quando o delta é maior que 0, ó, o gráfico vai cortar em 2 pontos o eixo x. Quando delta é igual a 0, ele vai cortar num único ponto o eixo x. E quando o delta é negativo, ele vai estar flutuando, tá? Ele não encosta de jeito nenhum no eixo x, ok? Deu para entender essa parte? Agora, o nosso quarto passo é calcular as raízes, tá? Que a gente procura calculando a fórmula de Bhaskara, tá? Ou soma e produto também. Pessoal, a gente chama as raízes de zero da função, porque são os valores onde corta o eixo y, tá? O nosso f de x ou y igual a 0. Então, quando o delta é maior que 0, obrigatoriamente a gente vai calcular Bhaskara, tá? Então, menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2a. Aí você vai separar em 2 linhas. Uma vai ficar menos b mais o resultado da raiz de delta sobre 2 vezes a, e a outra menos b menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, tá? Aí ficam as duas respostas. Isso sempre que o meu delta for positivo, tá? Também a gente pode fazer por soma e produto, que depois eu explico em outro vídeo. Quando o delta for igual a 0, o que significa? Isso aqui some. Se isso some, vai dar uma única raiz, que é menos b sobre 2a. Esse mais ou menos raiz de delta desaparece, porque daí raiz de 0, 0, né? Então, ele não existe aqui, ó, ele some, tá? Então, é só fazer menos b sobre 2a que você vai achar onde corta o eixo x. E agora, quando o delta é negativo, a gente não calcula essa etapa, tá? A gente vai para o próximo passo sem calcular o valor de x, porque ele não existe, tá? Quinto passo, pessoal, é calcular o vértice da parábola. Como eu costumo comentar, é o bumbum do gráfico, tá? Essa etapa, ela determina o ponto de máximo ou mínimo da função, tá? Então, quando A é positivo, a gente tem o ponto mínimo. Olha só, quando é positivo, esse ponto aqui ou esse ponto aqui é o menor valor que pode ter para o y. Então, eu falo que é o ponto mínimo dele. E quando A é negativo, ó, esse passa a ser o ponto máximo, ponto máximo, ponto máximo. É o máximo valor que o meu gráfico atinge para o y, tá? E daí, como que a gente resolve? O x e o y do vértice, tá? É uma coordenada, então é dado por menos b sobre 2a e aqui menos delta sobre 4a. Pessoal, mesmo que o delta dê negativo, vocês calculam o vértice, tá? Porque eu consigo construir o meu gráfico mesmo sem ter raízes, porque ele vai ficar flutuando. E aí, esse vértice vai indicar para mim esse ponto aqui, ó. Se o gráfico tá flutuando, eu consigo saber o ponto mínimo e o ponto máximo do meu gráfico, tá? Então, se o delta der negativo, você vai para o quinto passo e calcula o vértice. E depois, para construir o gráfico, o que que a gente usa? As raízes, quando tem, o vértice e o ponto C. Por que o ponto C? Porque, pessoal, quando a gente tem a função, se o x for 0, ó, o que que acontece? Isso aqui some. Aí vai sobrar o f de x igual a c, ou seja, é onde corta o eixo y, tá? Então, sempre, 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 o c é onde corta o eixo y, ok?